Fala pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui a gente junto nessa tarde. Espero que todos estejam bem aí. Começando novembro e a gente começa de verdade com uma grande campanha, uma grande ideia, né? Do Novembro Azul, para que a gente possa repensar e a maioria das coisas, assim como nós falamos Setembro Amarelo e Outubro Rosa, Outubro Rosa, que é a questão da informação. A maioria das coisas acontece na nossa vida por falta de informação. Então que a gente possa se informar e esse mês inteiro de novembro será um programa de muita informação. E hoje, muito especial, prestigiando as nossas lutas diárias, hoje que a gente possa falar de artes marciais, falar de luta e falar principalmente do esporte da nossa cidade, todas as possibilidades e tudo aquilo que os mestres que estão aqui hoje possam nos oferecer, nos engrandecer quanto ao conhecimento deles para conosco. Uma boa tarde a todos vocês, compartilhe essa ideia, que hoje será um programa muito especial. Gostaria muito de parabenizar e agradecer, Bajo, você sendo o primeiro lá, ponta de lá. Geralmente a gente começa nessa ponta aqui, mas hoje eu vou começar lá na minha ponta direita lá. Bajo, a gente já se conhece há um bom tempo, temos grandes amigos em comum e de bate-pronto. Ô, Bajo, precisava que você fosse lá para falar um pouco da sua arte marcial, mas principalmente para as pessoas conhecerem o seu trabalho. E na pandemia foi uma grande luta, né, de verdade. Então que a gente possa falar desse momento que a gente está vivendo, do futuro e de todo o que você já construiu na cidade de Guarulhos, que para quem não saiba, o Bajo foi um dos primeiros a desenvolver o jiu-jitsu aqui na cidade e é um prazer. Ainda não fui lá fazer uma aula com o mestre, mas os grandes amigos estão lá e eu vejo os benefícios que você traz para eles e que a arte marcial traz para eles. Muito obrigado. Eu sou o professor Michel Bajo, trabalho com jiu-jitsu como professor titular aqui na cidade desde 2001, mas eu comecei no jiu-jitsu em 95, lá em São Paulo, porque não tinha jiu-jitsu em Guarulhos. E aí, através da academia que eu trabalho hoje em dia, ela trouxe o jiu-jitsu para Guarulhos em 96, meu professor, então eu fui o primeiro aluno de jiu-jitsu da cidade de Guarulhos. E vem desenvolvendo o trabalho, substituiu meu professor Armando Conde, né? Em 2001 ele foi para os Estados Unidos e eu fiquei no lugar dele. E se você contar de 2002, janeiro de 2002 até agora, eu venho desenvolvendo um trabalho como professor titular. Já formei mais de 40 faixas pretas, acho que já dei aula para mais de 1000 pessoas aqui na cidade, inclusive vários amigos em comum. E através da arte marcial, no meu caso o jiu-jitsu, proporcionar uma melhor qualidade de vida para a galera e ajudar a cidade no que puder, né? Com o esporte, com a luta. Né? A gente até ali, a gente pode falar os bastidores aqui, mas como é um programa online, ali no offline, né, a gente conversando, e você falou uma coisa muito interessante, e na verdade eu vejo nas suas características, que é na aula que você falou esses dias, né, quantos livros vocês leram na pandemia, né? E eu vejo, através das redes sociais, depois vai ficar aqui disponível para todo mundo ver, toda a sua ideia de propagação de um conceito de vida, né, de cultura, de conhecimento. E eu que venho do futebol, a gente fala que rola além da bola, né? Então muita coisa rola além da bola. Muita coisa rola além do tatame, além do dia a dia ali, né? Então é esse papo que a gente vai bater aqui também hoje. E aí cada um vai se apresentar um pouco melhor aí. Tanto você como a sua própria arte marcial aí, né? Eu vou pular aqui, hoje vai ser o Lucas que falou, o produtor. Vou dar uma bagunçada aí pra gente poder sair da ordem cronológica. Ô Vinícius, muito obrigado por estar aqui hoje, representando toda uma ideia. Eu falei que eu estava muito político na última, fui lá há 4 anos, depois não voltei mais. Ficava falando, você tá com esse papo furado aí. Mas na verdade é um prazer ter você aqui, o sensei, se é assim que a gente pode falar, o mestre Maurício, né? O Roberto Penício que nos apresentou, é um grande prazer. Obrigado. Não, imagina. Boa tarde a todos, eu sou o Vinícius. Sou da Associação de Judô 9 de Julho, sempre fui da Associação de Judô 9 de Julho. Foi fundada em 96, foi exatamente quando eu entrei. 96 está sendo um ano comum aqui, né? 96 e 96 eu tinha 6 anos, então eu era daquela turminha dos pequenos. Ixi, eu já era velho. E aí hoje, há mais ou menos há uns 15 anos já, que eu assumi a dar aula. Então lá à frente é o sensei Maurício e eu. Então assim, desde que já foi fundada, o 9 de Julho já formou mais de 45 faixas pretas aqui dentro de Guarulhos. Aí cada um leva a sua vida, alguns mudam de estado, alguns mudam de cidade, mas o judô está sempre na essência, isso que é importante. Não, isso é sensacional e eu vi lá, fui conhecer em loco lá a galera fazendo, e até nas nossas discussões aqui, nosso bate-papo lá de fora,
A ideia que a gente tem é que o esporte ele seja de fato não sei se eu posso já chamar um sistema de governo, mas que se leve a sério para não depender apenas de algumas lideranças. É muito importante ter as lideranças, mas às vezes o tempo passa, né? A liderança enfraquece, né? E aí a modalidade em si termina, né? Ou enfraquece mais ainda. Então que a gente tenha outras lideranças, mas que tenham um aporte legal, e vai ser um dos papos principais do segundo bloco aí, para a gente levantar isso daqui. Tá, mas obrigado aí. E a gente vai falando um pouquinho mais do 9 de julho aí, vai falando um pouquinho mais da história de vocês. Ótimo. Denis, Oi. Para mim é um grande prazer ter você aqui. Para mim, cara, aqui estão 3 pessoas que são pioneiros naquilo que fazem, né? E você, se é assim que a gente pode falar, representando até a ideia do esporte paralímpico, né? Sim. Tanto do judô, mas do paralímpico em geral, né? Então é um prazer ter você aqui também. Você vai contar um pouco da sua história. Vocês que estão do outro lado vão perceber que todos eles aqui é um grande dia histórico para a reunião de pessoas que levantam a bandeira de algumas, não levantam a bandeira em si, mas são pioneiros de algumas artes marciais na cidade de Guarulhos, e que reuni-los não é coisa fácil não. É que a gente às vezes vai passando e acha que é simples. Ter o primeiro aluno e desenvolvedor do jiu-jitsu aqui na cidade, o primeiro atleta paralímpico que disputa pela cidade, que treina na cidade, né? Então, muito obrigado, Denis. Boa tarde, meu nome é Denis Rosa, sou atleta paralímpico na modalidade de judô, pratico jiu-jitsu também, sou deficiente visual, baixa visão, enxergo de 5 a 10% em média, e iniciei o judô com 23 anos, hoje estou com 41, até o ano passado fiz parte da Seleção Brasileira de Judô Paralímpico, sou atleta da Associação de Judô 9 de Julho, da Team Pond Jiu-Jitsu, e é isso aí. Isso aí é para começar. É só para começar, né? Ô Bádio, o que é mais antigo aí, judô ou jiu-jitsu? Sempre pergunta isso que eu tenho certeza. Isso é difícil. Quem veio da onde, como que dá para mensurar? O sensei Jigoro Kano, não vou saber falar a data certa, se praticava antigamente o jiu-jitsu, lá no Japão, bem antigamente, né? Mais antigamente ainda, os samurais já tinham uma luta sem espada, para perder a espada, então vou ter que lutar no mano a mano, o que fazer? Então já foi desenvolvendo um sistema de defesa pessoal. Aí muita coisa se perdeu no tempo, assim, pra você falar, é isso mesmo. Mas aí tinha o jiu-jitsu, e o Jigoro Kano, eles podem até falar a data mais certinho depois, ele desenvolveu, através desse jiu-jitsu que fazia queda, torções, imobilizações, aí ele desenvolveu o judô. Eu não sei ao certo se foi uma modalidade que era para atender mais a população, porque antigamente quem treinava uma luta dessa eram os samurais. Tá. Era para guerra mesmo, era para defender o seu senhor feudal, etc. E o povo? E a pessoa mais simples, né? E na parte de educação, aí o Jigoro Kano parece que desenvolveu o judô em cima disso. Então, mas se perde no tempo. O sistema de luta de defesa pessoal que vem lá do Japão vem desde a época dos samurais até antes, entendeu? Eu sei que o judô é de 1800 e alguma coisa. 82. De 82. 1882. E às vezes, assim como vários esportes, né? Se pratica por um bom tempo, aí alguém vem e dá nome ao filho, e aí a partir dali às vezes começa a se contar, né? Porque como você falou, né? Por exemplo, o próprio futebol se disputava um jogo que chamava cálcio, que era próximo ao futebol, uma bola e tal, e aí você ainda vem... tem lá na... Tem. Itália ou na Espanha? É Espanha. É. E aí, enfim, ele vai evoluindo e aí de repente num determinado momento alguém vem, formaliza um pouco mais e fala, tá criada talvez uma modalidade esportiva, e aí com as suas federações, ligas, e começa as Vai competições. modificando, né? Então isso que aconteceu com o futebol, isso aconteceu com o jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu veio na década de 30 com o Mitsui Maeda, que era aluno de Jigoro Kano, o criador do judô, e ele começou a desenvolver desde o Nordeste brasileiro até o Norte, Centro-Oeste, e parou no Rio. Ele veio desenvolvendo o jiu-jitsu lá, ensinando para as pessoas por onde ele passou o jiu-jitsu, década de 30. E até que chegou na família Gracie, em Belém do Pará, e a família Gracie, na época, gostou tanto, achou tão legal aquilo, aquela nova modalidade, que desenvolveu o que a gente chama hoje de Brazilian Jiu-Jitsu, que é o que leva para o mundo inteiro. Então, por exemplo, bem a grosso modo, Tá, claro. O japonês chegou aqui e ensinou 10 posições. A família Gracie, com o passar dos anos, em cima daquelas 10 posições, virou 100. Hoje, é infinito.
e se criou-se no Brasil federações, tudo. Então ele fez vários polos quando ele veio para o Brasil, porque ele veio desafiando lutadores do país, luta livre, de boxe e tal. Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, e aí dentro do Brasil desenvolveu hoje as técnicas mais refinadas que usam no mundo inteiro. Tanto é que o Brasil é o principal país que manda professor de jiu-jitsu para fora. Tá. Inclusive a família Gracie, através do Rickson Gracie, que é um lutador famoso, foi de volta para o Japão lutar com os japoneses, dar aula. Eu estou devolvendo o que vocês trouxeram para o Brasil e que a minha família faz até hoje. Todo mundo na família, desde os 2 anos de idade. E é o que o maior polo hoje em dia do jiu-jitsu fora do Brasil, América do Norte, Estados Unidos, Califórnia, Miami, tudo tá pior que o Brasil. Assim, pior no sentido de academia de jiu-jitsu. Emirados Árabes, toda aquela parte ali dos Emirados Árabes Unidos estão trazendo, cada 2 anos ele vem para cá e leva o professor brasileiro para dar aula, inclusive nas escolas. Toda escola no Oriente Médio, no Emirados Árabes Unidos, tem o jiu-jitsu como parte da educação física. Então olha o que virou, né? A gente bateu um papo aqui com o Júlio. O Júlio, eu estudei com ele na faculdade, hoje ele é um mestre em desenvolvimento humano e motricidade humana. E ele foi campeão mundial de taekwondo. E ele foi pra Coreia e falou, lá é igual o nosso futebol aqui, na aula, intervalo, a molecada tira os tênis e vai praticar no exército, nas horas de folga. Então assim, ele falou que lá é como a nossa cultura aqui, né? Desenvolvida dessa forma. Nessa linha, ô Vinícius, o jiu-jitsu surge com uma ideia, vem com algumas posições, a família Gracie propõe algumas outras coisas, e por mais que seja uma arte marcial antiga, ela vem sendo atualizada, certo, Bárbara? Sempre, não para. E no judô, por ser um esporte olímpico até, competitivamente, tem uma formatação para que isso aconteça? O cara pode inventar um golpe lá, e aí como que isso é pontuado? Então, exatamente, no judô o que acontece? Por conta dessa visibilidade que tem o judô, ele sofre muitas modificações na regra. Então todo ano tem modificação muito grande na regra. E com isso, os atletas entram com a sua criatividade. Vou dar um exemplo. Antigamente no judô, você caía sentado, a gente falava que era koká. Hoje em dia não existe mais. Depois passou ao yuko, não existe mais. Então assim, as modificações da regra do judô é para facilitar uma pessoa que nunca fez judô a entender. Então assim, antigamente no judô você podia pegar na perna, hoje em dia você não pode mais. Então assim, você não tem noção o que os atletas de alto rendimento fazem para não pegar na perna, mas o golpe é o mesmo. Então ele pega na perna sem pegar. Como assim isso? Eles fazem, sem soltar a gola e manga, eles fazem a projeção do golpe sem pegar na perna. Então assim, é incrível o que os atletas conseguem fazer com as modificações. Exatamente isso que o Baggio falou. Tem a formatação do judô, tem os golpes que o Jigoro Kano inventou, mas de lá pra cá se adaptou muito, muito. Mesmo porque o judô mesmo tem golpes que existe que você tem que pegar na perna. Só que para a nossa regra de hoje, não pode. Um outro exemplo é o judô. É kimono branco e kimono azul. O azul veio por conta da mídia, para facilitar a pessoa ver, foi o azul que derrubou, foi o branco. Porque bem antigamente era uma faixa vermelha que usava... Tá torcendo pra quem? O azul. Exatamente, era uma faixa vermelha que usava os dois de branco. Hoje, no Japão, não usa kimono azul, é a faixa vermelha ainda. Porque o kimono branco é a pureza. Então, no Japão, não existe kimono azul. Só usam kimono azul quando vão para a Olimpíada. Campeonato a nível internacional que passa na TV, aí eles usam kimono azul. Agora, campeonato interno, paulista, brasileiro, no caso nacional, né? Os campeonatos nacionais deles lá, é tudo com a faixa vermelha. Faixa vermelha. Tudo kimono branco. Kimono todo branco com a faixinha vermelha lá. O Denis é o grande amigo nosso do futsal. Tem um rapaz aqui num dos programas, o Aldre, acertei o nome dele agora. Porque o programa inteiro, Aldre, Andrew, pô, acertou cara, hoje. Acertou. A gente tava falando de adaptação. Sim. Com 22 anos você começou a praticar judô, é isso? 23. 23 anos começou a praticar judô. Por quê? Comecei pela deficiência mesmo, porque o máximo que eu fazia era uma musculação ainda malemar. Tá igual eu então. Aí eu conheci uma associação de Guarulhos, né, que é a DEVIG, e a DEVIG tinha uma parceria com a Associação de Judô 9 de Julho, para
treinamento de judô, né? Mas para eles também era uma novidade, né? Pessoas com deficiência, eles não sabiam o que ia chegar lá para eles. E aí eu fui lá conhecer, fiz uma aula experimental, gostei e comecei a treinar, cara. E eu acho que era um dom que eu tinha e não sabia. Porque participei com 3 meses da primeira competição, já fiquei em terceiro. E de lá pra cá, só... Você nunca tinha passado por uma experiência de judô ou artes marciais em geral? Não, nem sabia o que era, falar a verdade. Eu não acompanhava muito esporte. É porque era o kimono branco, você não tinha pra quem torcer. Se você for ver, no esporte de luta, ele começou velho. Porque normalmente começa no judô criancinha, na escolinha, né? Começou velho. Ainda mais no judô, por ser um esporte que tem muita queda, quanto mais você demora pra começar, mais dolorido é. Mais difícil, E mais pra aprender a difícil cair. é, Fala, exatamente. até hoje eu não gosto de cair. Se tem uma oportunidade, eu fujo. Mas tipo, me adaptei muito rápido, cara. E quando eu comecei a competir, eu vi que dava pra chegar mais longe, né? E sempre quis ser o melhor, eu sempre tive isso dentro de mim. Tipo, eu ia pra competição, eu nunca voltei sem uma medalha de uma competição nacional, né, paralímpica de judô. Sempre primeiro, segundo, terceiro, mas a maioria em primeiro lugar. E é isso aí, cara. Eu cheguei na seleção brasileira, comecei em 2003 a praticar o judô. Em 2007 eu estava na Parapan do Rio, né? Só que de lá pra cá o esporte paralímpico, no caso o judô, que eu posso falar, cresceu muito, cara. Eu ia para uma competição, quando eu iniciei tinha 5 atletas, você vai ter 20. Por incrível que pareça, o Brasil ainda é uma referência no esporte paralímpico, né? Sim. Várias referência, modalidades. quadro de medalha, né? Então, e a gente vai até falar bastante no segundo bloco. Eu até perguntei a idade que ele iniciou, Bádio, porque eu também não tive contato com artes marciais nenhuma no colégio. Você passa o tempo inteiro do colégio e às vezes mal e olha que a minha educação física escolar foi muito boa, né? Por isso que eu vim fazer educação física como profissão e tal. Mas às vezes você tem capoeira, porque é um espaço até mais aberto, mas nem uma palestra, nem um atleta ir falar, para desencadear às vezes do moleque fala, cara, onde tem, né? Despertar o interesse. Às vezes tem ele perto da casa dele, ele fala, vou lá para ver como é que funciona. E aí, exemplo, ele poderia ter passado uma vida inteira e a gente ter perdido um atleta paralímpico medalhista. Sim. Né? Assim como várias outras modalidades, mas no caso aqui, o judô. Eu acho que também um pouco fez a diferença também foi, tipo, eu comecei a treinar no 9 de julho e sempre fui tratado como uma pessoa normal. No início era um pouquinho diferente, porque não era novo, né, para eles. Mas eu sempre, nunca ninguém aliviou, acho que isso também ajudou eu a crescer. Os caras não No os caras judô, não dá boi, né? tanto no jiu-jitsu também, o Bajo, meu professor, Foi igual. o Bajo, meu professor de jiu-jitsu também, nunca aliviou, né? Então, no início, contrário. quase deixou o cego de ver já, mas... Não, Ô, Vinícius, mas tem muita adaptação para poder... Como que funciona? Então, na verdade, assim, a principal adaptação é que eles já começam com o kumikata, que é a pegada. Tá. Já inicia com o kumikata, que pra nós é diferente porque eles têm muita força. Justamente por já começar, quem treina com ele não consegue tirar a pegada dele, de tanta força que tem. Já nós, que podemos falar normais, assim, né, que não tem a deficiência, a gente começa com a distância. Então tem muita briga de pegada, e às vezes com essa briga de pegada é onde você sai na frente. Às vezes você desloca a pessoa com a pegada, coisa que na deles já é um pouquinho diferente. Porque os dois começam exatamente iguais, Com a né? pegada. Com a pegada. E a competição que você vai, o cara já tá ali, tá tremendo, tanta força que o cara dá Perdeu ali, né? O cara arranca a borda do kimono. Né? E no judô paralímpico, tipo, perdeu o contato para a luta. Então, você vai lutar 4 minutos, você luta 10, mano. Porque assim, perdeu o contato, vai lá, levanta, coloca, segura de novo. Mas fora isso, a regra é a mesma. A gente fala que o tempo é parado. Cada vez que para ou dá um AT, para o cronômetro. Aí você já Foi viu. futsal, São 4 minutos que viram 10. Mas a regra é a mesma. A única coisa que quando a gente está na área de risco, o árbitro fala jogar, né? Que é pra gente saber que a gente está chegando fora da área. Porque sair também leva punição. A regra é a mesma, judô paralímpico e judô normal. A única diferença é que começa segurando, né? Então, ótimo. Ô, Bajo, que a gente fale um pouquinho do Bajo agora, dessa sua a trajetória até, você falou da substituição do mestre, enfim, hoje você assumindo aqui, hoje não, né?
Desde 2002. Você sabe que você falou que não teve contato com arte marcial na escola. Eu também não tive. A gente tem a idade, se bobear, igual, parecido. Estou com 43. E quando eu estava lá atrás, não lembro a série, mas com meus 12 anos, não tinha, né, na escola a luta. Através de filme, eu me interessei pela luta. E aí você via filme do Bruce Lee e tal, aí você Na começou minha a época interessar foi pela luta. bastante os Gracie e o Royce Gracie, que aí eu assistia os do UFC lá e pegava as fitas escondidas, ia pro Grêmio. Foi Não aí sei, que eu ficava descobri o assistindo jiu-jitsu. os caras. Na verdade foi aí que eu descobri o jiu-jitsu. Mas desde os 11, através de um colega de aula, que é meu melhor amigo até hoje, ele fazia taekwondo. E ele me levou pro taekwondo. Então foi o meu primeiro contato com a arte marcial. Acho que foi dos 11 até os 15 fazendo taekwondo. E competi na época também, mas era pequeno ainda. Sabia chutar, mas não sabia socar. Fui fazer boxe. Aqui na Padre Celestino, com o mestre Mergulhão, onde tem uma quadra ali. Fiz boxe ali por muito tempo. Sabia chutar, sabia socar, mas eu queria lutar. Que unisse as duas coisas. Aí fui fazer o kickboxing. Com o mestre Paulo no Gopouva, Academia True Star, não tem mais. Ele está dando aula lá em Goiás hoje em dia. Isso em 94. Aí eu, numa dessas aulas, chegou o irmão dele que fazia vale tudo. Então nunca tinha ouvido falar. Só sabia dar porrada e chute. E aí na luta ele me deu uma gravata, isso em 94. Eu não sabia o que era, quase desmaiei, né? Falei, que esse cara fica me agarrando? Que história é essa? Você tem que aprender. Vim lutar aqui, Dá ficar me porrada, agarrando, dá pô. chute, você tem que aprender a lutar no chão, aprender a lutar no chão. Assiste isso aqui. Aí me deu uma fita do Rickson Gracie lutando lá no Japão. Falei, nossa, diferente. Onde tem essas fitas? Lá na Liberdade. Fita cassete. Vai na Liberdade, compra, volta igual você falou aí. Aí veio o Royce, 1993, primeiro UFC. 70 quilos, magrelo, de kimono, ganhando um monte de cara grandão. Falei, não. O cara do... Aí eu fazia kickbox, o cara do kickbox tomou um pau, não é possível. Vou atrás. E aí em 95, a única academia próxima de Guarulhos era na Dr. César de Santana, Lotus Clube. Aí eu fui lá e comecei a treinar. E só podia treinar de domingo, porque eu trabalhava, estudava e fazia datilografia no Senac. Datilografia, faz tempo, hein? Aí é de domingo. Aí na hora que eu comecei a fazer o jiu-jitsu ali, eu falei, por que eu não vi isso, não conheci isso antes? Porque toda luta acaba no chão, cara. Toda luta acaba no chão. Qualquer confronto acaba no chão. Você tomou um chute, tomou um soco, você caiu, acabou se você não souber nada. Falando em defesa pessoal, não em competição. E aí, de 95 eu tô até hoje. Competi muito, até pegar a faixa preta em 2004 eu competia bastante. Depois conforme eu fui fazendo aquela transição, competição e dar aula, eu me dediquei mais a dar aula. Me dá mais prazer formar um atleta competidor do que eu mesmo me competir. Fui nas faixas de base até chegar na faixa preta, que nem nas outras artes marciais, saí na porrada para saber como é que era aquilo. No jiu-jitsu fiz vários, tem medalha em Pan-Americano, fui bicampeão paulista, tem medalha em brasileiro. Mas não tô que nem a garotada de hoje em dia. Aqui em Guarulhos hoje em dia, tem uma par de campeão brasileiro, medalhista mundial. Mas a cidade não sabe, mas tem um monte. Então eu vivenciei tudo isso para trazer informação quando eu virasse professor. E aí, em 2001 para 2002, meu mestre falou, eu estou indo embora para os Estados Unidos, você fica no meu lugar? Eu falei, eu só preciso pedir as contas do meu trabalho. Trabalhava lá em São Bernardo, aí pedi as contas da empresa, até agradeço porque o cara me deu as contas, mas continuou me patrocinando, por mais um ano. E aí assumi as aulas na academia que eu estou até hoje, dando aula. Não, você deve saber disso, até porque a gente tem vários amigos aí. É um prazer quando a gente fala de lutas. Alguém fala de luta, até que a gente tá com 2 centros esportivos hoje. Não, pô, ainda a gente vai armado, Bajo vem pra cá. Tem realmente um peso que eu acho que extrapola o tatame, que rola além do tatame. Muita coisa, essa sua parte até filosófica, se assim que a gente pode dizer, que eu acho que a arte marcial, quando fica desconectada disso, ela é apenas um esporte e um movimento humano, né? Mas quando extrapola, eu acho que tem muitos conceitos, é isso que a gente vai falar um pouco depois. Sempre o espaço é bem curtinho, mas a gente já está no fim do primeiro bloco. Segundo bloco, falar um pouquinho do esporte em geral, claro, falar um pouquinho mais de cada um de vocês, mas da grande possibilidade quando o esporte é levado a sério. Nós temos aqui 4 pessoas que tiveram a oportunidade de passar pelo esporte, e vários deles aqui. O Denis trabalha com esporte? Não. Eu sou atleta, ainda sou atleta ainda. E nós 3 aqui como professores, como divulgadores do esporte. É o que a gente vai falar no segundo bloco, é isso aí. Já a gente está de volta.
Você não sabe mais o que fazer para sua marca ser vista pelo seu público? São tantas siglas e receitas mágicas de marketing que te prometem vendas milionárias e não entregam nada de válido para sua empresa? Sua empresa não precisa de posts nem de fórmulas mágicas, ela precisa de estratégia de marketing. Então, vamos conversar? Temos a estratégia ideal para o seu negócio. E aí, vamos criar coisas incríveis juntos? É o comércioguarulhos.com.br. Entre aqui no portal comércioguarulhos.com.br e se prepare para um mega projeto que está nascendo, que é o Marketplace do vendamaiscomércio.com.br. A VMC e o Sim Comércio se unem numa grande parceria. É o primeiro marketplace do Brasil em que você terá taxas infinitamente mais em conta para você vender mais. E o que é legal, com o apoio de uma agência digital à sua disposição para criar sua marca, para ajudar você nas redes sociais, para criar o seu site, comércioguarulhos.com.br. Traga o seu produto, venha divulgar sem nenhum custo. Estamos caminhando para o Marketplace. O Venda Mais Comércio é a sua oportunidade de vender mais e se fortalecer. É o comércioguarulhos.com.br e o Venda Mais Comércio que está chegando para fortalecer o seu negócio e o seu produto. Se cadastre agora. Estamos juntos! O futuro está aí e é necessário nos adaptarmos a ele sem perder a excelência conquistada com anos de tradição. E isso é possível no campus do Centro Universitário e também no conforto da sua casa. O ensino presencial flexível 4.0 do ENIAC une toda a tradição das aulas presenciais com a versatilidade do ensino online. Se prepare para o novo com quem entende de inovação. Faça a diferença. Faça ENIAC. Voltamos! Ô Lucas, nós estamos aqui com a nossa plaquinha aqui, vamos ficar maior para o pessoal ver ali a gente aqui. A gente estava falando até dos patrocinadores, queria agradecer a todos que nos apoiam no programa aqui, principalmente a TV Folha, que dá essa oportunidade, né, da gente desenvolver esse projeto Velho Esporte Convida, que na ideia é de convidar mesmo os amigos e ter vida, e aí que a gente vem nesse processo. Então podem falar à vontade aí das pessoas que apostam, porque uma das ideias desse momento também, Baja, é que seja um canal para que o cara possa ter visibilidade, né? Porque o cara te apoia, assim como você falou lá atrás, você pediu as contas, o cara ainda falou, ó, mais um ano aí que eu vou te apoiar. A gente que vive do esporte, aqueles que apoiam o esporte, eles são magníficos, a gente tem que exaltá-los, né? E uma das discussões maiores nossas agora é também entender que o esporte é um grande processo de investimento pro cara, porque senão fica meio mais mola, né? Eu te ajudo um pouco. E às vezes, por exemplo, vem uma pandemia, o cara fala, puta, eu não vou conseguir mais te ajudar, velho, porque ele também tem a vida dele. Então, quando o esporte proporciona visibilidade para o cara, aumenta as vendas do cara, enfim, faz bom negócio, né? Que eu acho que é uma pauta totalmente propositiva. O esporte é coisa boa, né? Sim. Então, aqueles que queiram apostar no programa, apostar nos atletas e no esporte da cidade, então, um canal aberto aí, né? Falar em apostar e coisas boas, propositivas, a gente estava aqui no off, contando as histórias do Denis aí, e aí de fato isso, Denis, a gente conversou com o Sérgio,
e a gente estava na discussão de nomenclatura, né? Cego, deficiente visual, né? Ele falou, até para o normal assim, né? A gente pode até falar cego. Porém, no esporte paralímpico, a deficiência visual, ela tem alguns graus. Sim. Dependendo do grau, ele está numa categoria. Então é sim, deficiência visual, grau tal, deficiência visual, porque isso dá uma escalonada também na categoria que ele vai disputar com a competição, né? Você nasceu deficiente visual, foi uma doença adquirida, uma deficiência adquirida, como que aconteceu? É uma doença genética que eu tenho, que chama Stargardt, né? E até meus 8 para 9 anos eu enxergava normal. Aí eu comecei a ter dificuldade na escola e essa dificuldade foi se agravando muito rápido. Então chegou aos meus 12 anos eu descobri que eu tinha essa doença, né? Que até aí não sabia porque eu estava perdendo a visão muito rápido e o óculos não adiantava mais. Aí, tipo, até meus 16, 17 anos caiu muito. E graças a Deus estabilizou, né? Tipo, tô nos de 5 a 10% que falam, né? Que a porcentagem certa é difícil de saber. Mas, assim, eu não me aceitava como deficiente. Eu tinha vergonha. Tipo assim, podia andar de graça de ônibus, mas eu não queria ir porque eu não me aceitava, né? Assim, não sou deficiente e tal. Mas o esporte me proporcionou essa questão de aceitação. Que de repente eu virei um atleta, tava na televisão, fiz entrevista para Record, passei no Esporte Fantástico. Então pra mim foi muito rápido também as coisas. E aí dá pra, assim, é o que eu falo para as pessoas, eu nem falo que quero enxergar normal porque eu não lembro como é enxergar normal. Só quero morrer do jeito que eu tô, com essa quantidade de visão, que eu me adaptei, eu aprendi muito bem a se virar com esse tipo de visão. Até que pessoas que não me conhecem pela minha locomoção falaram, você tá mentindo que você não enxerga. Você engana você vai estar enganando. Eu falei, meu, não precisa enganar ninguém, cara. Tipo, Tá dando gato nos caras. Graças a Deus eu tenho uma locomoção muito boa. Eu falo graças a Deus mesmo porque não ficar dependendo tanto das pessoas, né? Só que dependo quando eu vejo que eu não consigo mesmo, aí eu falo, ó, me ajuda. Mas fora isso, pra mim é tranquilo. Mas eu desenvolvi a doença de 8 para 9 anos. A gente vai falar até algumas histórias aqui, a história do extintor, que daqui a pouco a gente conta aí. Não precisa falar o nome dos caras, mas se quiser falar também, já fala o nome dos caras. Cagué dos caras aí. Que nós vamos atrás dos caras, já vamos falar dessa. Nós temos os dois professores dele aqui, pode assim dizer, né? Dois treinadores dele. Sim. E eu, há um tempo atrás, dei aula pro João Pedro, paralisia cerebral, né? Deficiência física. Seria uma deficiência intelectual, então legal. E para mim, eu que dei aula 5 anos na Casa André Luiz, que é ali de voluntário, para mim foi um retorno. Depois de tudo que eu tinha passado, de alto rendimento, futebol, futsal, voltei a dar aula com uma pessoa com uma deficiência e com grau de adaptação. Para mim foi muito interessante, porque eu comecei a ver melhor o movimento humano, assim, o que ele fazia com o quadril para poder mudar de lado, como ele usava os braços, porque a perna ele não conseguia, como ele posicionava, para mim foi uma reinvenção. Com o treinamento, com o Denis, você precisou se adaptar. Gerou um outro conhecimento que você aplica no treinamento normal, segmentado, assim que a gente pode dizer. Eu pensei na hora que você estava falando da pegada, né, o que levou ele a ter essa pegada mais forte. Talvez a gente monte um sistema de treinamento para passar para aqueles que não... Teve alguma, primeiro com o Bajo, teve alguma aprendizado que você transferiu para os outros, Bajo? Teve sim, até, privilégio para mim poder dar aula para ele, né? Quando ele chegou lá, nunca tinha dado aula com deficiente visual. E no jiu-jitsu, as técnicas no chão, tem muito detalhe. É igual ele treinar em pé o judô, só que ia ser um mundo novo para ele, a técnica do jiu-jitsu. Por causa da regra de pontuação, que é completamente diferente do judô, entendeu? Então, como eu vou passar isso para ele? Eu lembro que eu falei assim, por mais que ele não conheça as técnicas, as regras do jiu-jitsu, quando ele estiver na aula, eu vou mostrar a técnica nele, para que os outros possam ver na aula. Que vai ser um modo dele sentir eu fazendo a posição, onde eu ponho a mão, para ele poder praticar. A gente ensinou uma técnica, repete 10 minutos. Então ali eu comecei a mostrar e sempre perguntando, aqui, assim, dando essa aula, eu também percebi o quanto eu tinha que mostrar e falar direita, esquerda, em cima, embaixo, mais para cima, mais para baixo, porque não é culpa do aluno.
ele às vezes não tem essa vivência, ele não tem essa coordenação motora, ele não está acostumado a fazer isso. Tem que fazer um pouco mais para a direita, 90 graus para a esquerda e assim vai. E dando aula com o Denis, eu percebi que eu tinha que ser mais detalhista nesse, até para os adultos, principalmente para os adultos, que nunca fizeram esporte. E o mais legal de tudo, eu acabei de ensinar a técnica, vai todo mundo fazendo. Nunca me perguntou, como que é mesmo? Nunca. Ficava fazendo. E todo mundo que estava vendo eu mostrar a técnica, todas as duplas eu tinha que passar e corrigir alguma coisa. Ô Bajo, mas é assim, ô Bajo, mas é assado. Ele não. Só de eu fazer nele, ele sentia onde eu punha a mão e eu falando ao mesmo tempo, ele fazia. E a gente se deu super bem. Ele me joga, me bate em pé, eu bato nele no chão e estamos amigos até hoje. Quase ele tirou os seus 5%. Quase tirei sem querer. Ele já não alivia mais. Isso é uma história, isso é até uma história legal, porque ele, pode contar? Deu um estrangulamento nele, ele é marrento, né, que a gente chama na luta, é marrento, o cara não quer bater, não quer pedir pra parar, ele é marrento. Então, apertar mais um pouco, né, e apertei. Aí ele bateu assim assustado e falou, ai meu Deus, tô cego. A gente começou a rir, como assim tá cego? É cego, pô? Me deixou cego, tô vendo uma tarja preta aqui na frente. Eu falei, como assim, Denis? Mas a gente riu na hora, mas foi preocupante, a gente ficou uma semana com uma tarja preta no 5%. Aí o que aconteceu mesmo, que o médico falou? Então, aí eu fui no médico, eu fiquei preocupado mesmo, falei, puta, agora vai ficar cego de novo. Culpa do bairro. Porque assim, a hora que ele me estrangulou, a hora que eu ia desmaiar, eu bati. Se eu tivesse desmaiado, talvez não teria acontecido. Aí a pressão voltou muito forte. Mas aí só deu uma hemorragia, fiquei uns 6 meses parado. Com medo, Eu podia fazer esforço, mas aí depois foi tranquilo, aí cicatrizou e de boa. Mas aprendi, viu? Bate logo, eu bati. Bate ou apaga de vez e fica um tempo ali apagado. Ô Vinícius, teve alguma adaptação? Então, quando Que você transferiu para outro? Então, assim, quando o Denis iniciou no judô, eu não era professor ainda, eu era aluno. Tá. Ele com 23, eu tinha 13. Então a gente treinava junto. Tá. Né? Então, assim, aí depois, quando eu entrei, eu assumi, ele já era faixa marrom, já roxa, marrom. Só que assim, é exatamente isso que o Bajo falou. Talvez ele por ser tímido, ele não é de chegar e você falar assim, me ajuda aqui. Não. Ele se aproxima, ele vem perto de você, mas essa estratégia que o Bajo fez de fazer o golpe nele, a gente faz com ele também. Só que é o seguinte, como a gente faz o golpe com ele, os outros, mesma coisa, como que é? Aqui, às vezes o cara tá fazendo certo, não, mas como que é? E ele não. Ele toca tranquilo, e assim, a percepção dele é muito boa. É muito mais rápida do que a nossa. Muito boa. E é isso, cara, a gente aprende muito com ele. E assim, as estratégias, igual o Bajo falou, usar, falar aqui, ali, é onde a gente vai desenvolvendo. Ele aprende com a gente e a gente aprende Até com porque, ele. né, naquela linha de percepção, tem pessoas que são mais auditivas, visuais, né? Então você acaba às vezes privilegiando uma dessas, né? Sim. E o outro que ele precisa pegar mesmo, que é o sinestésico, né? Que ele precisa que você narre para ele, você acaba desconsiderando, né? Numa ideia dessa a gente acaba... Eu vejo no jiu-jitsu, eu tô falando e fazendo. Quando você tá até aquele 30 pessoas em volta olhando, e a gente dá aula há muito tempo, você conhece a individualidade de cada um já. Eu tô falando e mostrando. Eu olho pra cara do aluno, o olho dele tá igual o desenho do Pica-Pau assim, ó. Não tá entendendo nada. Se eu não pegar e fizer nele... Entendeu? Não entende. Não sei se no judô é assim. Exatamente. Não tá entendendo. Aí quando acaba e vai casar a dupla, vai fazendo. É o primeiro a levantar a mão. Eu conto no relógio, quer ver? Vai chamar. Não entende nada. Ele não tem nem o auditivo, nem o visual. Ele tá te olhando ali, ó. Mas eu não sei nem o que ele tá pensando, cara. Ele não tá entendendo nada. A ideia tá longe. Tá em outro lugar. Aí na hora que você mostra nele... Ó, para que a gente possa avançar até, deu para entender nesses 2 blocos, metade do segundo bloco, a importância e a grandeza que é o jiu-jitsu, o judô e as artes marciais em geral. E a gente ali no offline estava falando sobre como que isso não enche os olhos de um sistema público, vamos colocar assim, para que maximize isso, né, com a massificação, e que de fato tenha uma intenção nas mais diversas áreas da cidade. Nós estamos numa cidade de Guarulhos, 1.400.000 habitantes, gigantesca, um monte de escola, borbulhando de crianças e adolescentes querendo algo, né?
E às vezes tem uma quadra ou uma bola que ele vai ali, eu que venho no futsal, mas é só aquilo que ele tem. E a gente perde um pouco as outras opções que o menino pode degustar, né? De fato, Bajo, você que já está há mais tempo aqui em Guarulhos, você nunca viu ou pelo menos sentiu uma linha de um avanço na área das lutas, vou falar especificamente judô e jiu-jitsu, na cidade assim? Quais são suas referências até? Isso aí não é tão longe, não acontece na Califórnia, acontece aqui em São José, acontece no ABC, né? Como que você vê isso? Por a gente rodar muitos eventos, muitas competições, tanto aqui no estado de São Paulo como fora, eu percebi a grandeza, o investimento em algumas cidades, que eu acho que é o que falta em Guarulhos. Do investimento de ter um espaço para que o atleta realmente represente Guarulhos, mas ele tem um lugar que ele treina em Guarulhos, e não ir para fora, treinar em outra cidade representando aquele esporte. Algumas cidades, Circuito das Águas, por exemplo, São José dos Campos, São Caetano, no litoral Ubatuba, São Sebastião, tem centros esportivos da cidade onde tem as modalidades, onde elas são tratadas como uma modalidade oficial daquela cidade. Lembrando, ela tem toda uma equipe para cuidar lá da modalidade judô, ou jiu-jitsu, que seja. Tem lá o técnico, tem o secretário, tem o pessoal da fisioterapia, tem o pessoal da alimentação, uma nutricionista para acompanhar, perde peso, ganha peso. Isso acontece em todo esporte, principalmente na luta, né? E Guarulhos eu senti falta disso a vida inteira. São mais de 20 anos competindo, treinando desde 95, mas competindo há mais de 20 anos. A gente entende então que o esporte, assim, do jeito que a gente estava falando, da grandeza do esporte, né? No caso aqui jiu-jitsu e judô, mas da grandeza do esporte em geral, por toda a sua experiência na cidade aí, pelos tempos que você já desenvolve o jiu-jitsu, de fato, e aí é atemporal e apartidário, não é esse ou aquele. Parece que algo eles têm em comum. Não investiram no esporte, algo tem em comum. Talvez investir em algumas outras questões, mas no caso em específico a gente não viu nenhuma lampejo de volta nisso. É isso mesmo? Como é que você vê, avalia isso? Falando do jiu-jitsu, a gente roda São Paulo inteiro, Brasil inteiro com as competições, fora do país também, e eu vejo muitas cidades que têm muito menos empresas, muito menos habitantes, e tem uma estrutura, um centro de excelência que cuida do esporte da cidade e que a pessoa representa o esporte daquela cidade e treina naquela cidade sem sair dela. Então, posso falar de São José, São Caetano, Ubatuba, São Sebastião, entre outros, Circuito das Águas, ali, Amparo. E Guarulhos eu nunca tive isso. Mais de 20 anos competindo, agora desde 2002 formando atletas de competição, e eu nunca tive um apoio da cidade para levar esses caras para fora, para mostrar esse atleta da cidade. Sempre foi coisa particular. O treino é particular, o apoio é particular. Eu acho que na cidade, para mostrar a força do esporte guarulhense, falta um centro de excelência. E onde tenha várias modalidades específicas, mas eu vou além. Não pode ter um centro de excelência que o cara vai lá, treina e vai para casa dele e vai trabalhar 8, 10 horas numa outra profissional. Se ele quer ser um atleta que vai representar a cidade, competir pela cidade em alto rendimento, esse centro de excelência tem que cuidar do atleta. Tem que dar uma alimentação certa, tem que dar uma ajuda de custo, que esse cara precisa andar, se locomover, tem família. Principalmente a parte intelectual desse atleta, ele tem que estudar, ele tem que ler, ele vai competir fora do país. Aí ele vai chegar lá e não sabe nem comprar uma comida. Então é essencial que ele tenha aula de inglês. A gente já fala, já sai 1-0 pro cara. Já é. Não consegue se comunicar no lugar, comer. Então, você imagina, é muito difícil. Então, eu, sinceramente, eu sou atleta de Guarulhos, fui atleta até da prefeitura de Guarulhos no atletismo. Virada de 80 para 90. Tinha pista lá de atletismo para treinar? Tinha. Tinha uma fisioterapia? Tinha. Mas era uma coisa muito demorada para se acontecer, para algo acontecer. Então eu acho que realmente é o que você falou, não é partidário nada. Alguma coisa deixa de acontecer na cidade, porque realmente não tem um centro de excelência. Falando do jiu-jitsu, hoje, eu sou pioneiro com meu professor tudo, mas tem mais de 50 equipes trabalhando na cidade.
Meu, você faz ideia, só a minha equipe tem 800 atletas, contando as filiais todas. Você imagina todas. Todas elas têm atleta de alto nível que compete no mundo inteiro. E do jeito que você falou aqui, Cadê? nós temos aqui campeões da cidade, que a cidade mesmo acaba não sabendo. Não sabe. Temos um caso aqui, do nosso lado aqui, o Denis, que a cidade às vezes vai passar na rua e passa desapercebido. Então, por exemplo, o Denis, só a gente que é do judô, do jiu-jitsu, sabe quem é ele. Que é deficiente visual, que é campeão brasileiro, do judô, etc. A população não sabe, é diferente de outro país ou às vezes de outra cidade, que a pessoa comum que nem faz esporte, sabe, é que vê aquele cara na rua e sabe que ele é um atleta da cidade, que conquistou uma medalha no Mundial lá, não sei aonde, entendeu? Falta isso na cidade de Guarulhos. Ô Denis, eu perguntei, porque nós três aqui vivemos do esporte, né? Sim. E aí eu perguntei, você faz alguma outra coisa? Fala, não, ainda insisto em ser atleta. Um dos livros que eu li, e esses dias o rapaz que a gente estava falando, é uma das palestras dele, que também é minha, que é Cabeça de Campeão, um livro que chama Cabeça de Campeão. Eu nem li o livro inteiro, mas uma das partes dele para mim já foi suficiente, que ele fala, leve-se mais a sério. Para mim aquilo fez muita diferença. Porque de fato a minha profissão hoje, eu trabalho com o esporte, não dou mais aula diretamente, mas trabalho com o esporte. É sério, é minha profissão. Vai ter um médico, um engenheiro, e eu trabalho com o esporte. Quando eu falo da profissão, é porque vai nessa linha que o Baggio falou. É muito mais do que você ter apenas um centro esportivo, que já seria um negócio extraordinário, né? Mas é você falar, a sua profissão é ser atleta. Tá aqui é o seu salário, é um suporte de alimentação, de suplementação, e isso fica tranquilo. Né? O meu sócio lá na Velha Esporte é o Caio, e às vezes fala, o que você está fazendo, Caio? Estou descansando, porque ele é atleta de futsal. Faz parte do treinamento do atleta descansar. Então ele não dá para ele trabalhar na hora do descanso dele. Treina uma hora e treina à noite e trabalha o dia inteiro. Ele vai ter um nível de 1 em 1 milhão de competição, 1 em 1 milhão. E às vezes ainda pega um 6 e fala, lá, mas ele consegue. Todos os outros, né? Que não... Então assim, você também acha nessa linha agora como atleta, falta de fato mesmo, né? Algo que possa te dar essa segurança, né? Falta muito, né? Tipo, hoje, graças a Deus, ainda tem o governo federal que tem as bolsas atleta, né? Onde o atleta ainda consegue segurar um pouquinho. Mas na cidade, tudo que eu conto é com pessoas que gostam de esporte. Que nem a Associação de 9 de Julho, que dá o treino de judô, o Baggio com a Team Conde, que é jiu-jitsu. Aí eu tenho outras pessoas que nem a parte física, pessoas que ajudam, entendeu? Eu tenho, até o ano passado, antes da pandemia, esse ano, né, antes da pandemia, eu treinava crossfit. Hoje eu só estou treinando pilates, né, que eu tenho apoio da Praia do Lago. Aí eu tô treinando musculação, que é uma academia que chama Body Team. E eu conto com a ajuda das pessoas que gostam do esporte mesmo. Suplementação. O pouco que eu ganho, eu tenho que comprar um whey, comprar uma coisinha ali que você não consegue... Mas isso é barato também, pô. Baratinho. Mas aí você não consegue se alimentar tão bem, né? Porque... o esporte, você tem um gasto, né? E infelizmente em Guarulhos eu só sou lembrado quando eu vou para a competição internacional que volta com resultado, ou sou campeão brasileiro, aí você é lembrado, você sai no jornal e tal, mas fora isso, apoio... Aí sai o guarulhense, né? Aí sim é. E a gente não tá falando, né, Vinícius, assim, seria o maior prazer, onde a gente for, levar mesmo o nome da cidade. E a gente já Eu queria ter esse prazer, hein? A gente já leva porque eu tinha guarulhense. A gente fala assim, pô, dá uma força aqui pra gente, e não é esmola, não estão pedindo, então não precisa dar nada, né? A gente mantém do jeito que tá, mas dá uma estrutura, talvez pra nossa geração é uma coisa, mas tem outras que estão vindo, e que toda a ideia da própria luta que eu tinha falado, da filosofia, de você desenvolver o cara intelectualmente, culturalmente, né? Até na adaptação que a gente estava falando, e eu vejo bastante no judô isso daí também, a simbologia que tem, né? Do branco, do kimono, do respeito, eu usava isso no futebol, né? Eu só sei da minha grandeza partindo da grandeza do outro time, né? Se é um jogo bom, um time bom, tem que agradecer o outro time, né? Que eu vejo muito no judô, todo o respeito com o adversário, né? Mas de fato a gente falar de esporte de alto rendimento, a gente está longe ainda, por mais que a gente participe das competições de alto rendimento, né? Então, na verdade, assim, eu digo, eu como atleta, depois que a gente tem o conhecimento, a gente vê
quanta coisa a gente faz errada. Principalmente o nosso esporte, que é com alimentação, nossa, como eu fazer errado para perder peso? Né? Então, assim, se a gente tivesse um centro de excelência, que tivesse uma nutricionista, talvez, na época, o meu resultado seria outro. É isso aí. Né? Então, assim, eu acho que isso é primordial. Se a gente conseguisse, meu Deus do céu, a gente estava no céu. Uma cidade desse tamanho, um centro de excelência, nossa, dava pra gente, assim, já tem muitos atletas que representam outras cidades que são de Guarulhos, poderiam estar aqui. E a gente está falando, quando chega nesse ponto, na ponta da pirâmide, né? Então nós já temos uma ponta da pirâmide até bastante larga. Agora, teria uma ideia de esporte, né, em todos os lugares, que o menino talvez não chegue a competir em alto rendimento, não seja grande atleta, mas o judô, o jiu-jitsu fez parte da vida dele, ele é um grande pai, um grande empresário, ele é uma grande pessoa com um caráter gigantesco, né? E que eu tenho certeza que é a ideia, porque eu fui lá em loco conhecer, e porque eu conheço o Baggio, conheço as pessoas que participaram de todo o processo dele ali. Pessoal, a gente, de fato, o nosso tempo é geralmente mais curto aqui, ainda com os imprevistos de grandes iluminações no nosso cenário. E eu queria que vocês pudessem, né, se despedir e, enfim, falar aí as considerações finais, mandar os abraços aí, não pode esquecer algumas pessoas no abraço, senão os caras cobram lá depois, hein? Ia começar com o Denis aqui. Um grande prazer ter você aqui, tá, Denis? E boa sorte, pode contar conosco aqui. E na próxima tem que trazer as medalhas aí, que a gente acabou não lembrando hoje, de trazer as medalhas. Mas obrigado, Denis, a sua participação aí, as suas histórias. Eu quero só agradecer as pessoas que colaboram, né, para o meu rendimento, que é a Associação de Judô 9 de Julho, a Team Conde, tem a Praia do Lago que me ajudou com Pilates, tem a Body Team que é a parte de musculação, a CrossFit MK1 também, que sempre me ajudou devido à pandemia. Esse ano eu tô parado, mas é isso aí, cara. Mais essas pessoas mesmo, minha família, né, meus amigos, que não pode esquecer, todos que torcem por mim aí. Não, sensacional, e a gente vai continuar torcendo mesmo, boa sorte aí. Vinícius, vou deixar o Baggio por último, porque ele é o mestre mais velho aqui da gente. Mais velho, né? Ele é mais experiente aí, mas obrigado, viu? Obrigado, parabéns pela associação, para todos que estão ali envolvidos. Obrigado. Que eu sei que é uma luta constante lá também. Sim, agradecer o espaço, né, a gente poder conversar um pouquinho e dizer pro Denis, ele agradece a gente, mas é uma honra, pelo menos para nós, saber que ele faz parte, né, que através dele muitos atletas se espelham, embora ele não saiba, mas ele é o espelho. Eu falo que ele é o super-herói de muitas crianças. Se espelham, olham o Denis e vê o Denis como um super-herói. Isso é muito importante. Mas obrigado mesmo aqui, um abraço a todos os sensei lá, as pessoas que nos aproximaram. E vamos ter outras ideias aqui. Qualquer novidade vai passando lá, a gente vai montando aqui. Hoje a gente está sem a parte digital, mas isso é rápido. Aconteceu alguma coisa lá, Denis? Me dá um toque. A gente já te parabeniza aqui, fala dos seus patrocinadores, dos apoiadores. A gente faz esse círculo virtuoso aí. Baggio, prazer, cara, a gente está aqui. Pô, obrigado pelo convite e pela oportunidade, né, de mostrar. Às vezes as pessoas já ouviram falar, mas não sabe quem é a pessoa. Muita gente acha que eu sou grandão, pode ser pequenininho, velho. Grande no caráter. Obrigado. E agradecer a Academia Aqua Esporte, né, que comecei como aluno e me aceitou como professor. Estou lá até hoje dando aula. A Keiko Sports, que é a fornecedora de kimonos, que é minha patrocinadora, né? Mas principalmente agradecer aos meus alunos, que dão valor ao meu trabalho, entendeu? Eles têm prazer de estarem lá fazendo aula comigo. E, é o que você falou, a luta, como qualquer esporte, mas eu acho que a luta um pouquinho mais é uma ótima ferramenta de inclusão social e educativa, disciplinar, ajuda na formação do caráter da criança e até do adulto, porque a gente recebe pessoas meio diferentes e com o passar do tempo, dentro da arte marcial, ela acha um caminho, entendeu? Obrigado pelo convite aí, estou à disposição. Pessoal, eu que agradeço a todos vocês que ficaram aqui conosco, compartilhem essa ideia para que as pessoas possam conhecer mais essas três feras aqui e, de fato, agradecer aos alunos, as pessoas que eu sei que até no momento de pandemia conseguiram manter ali, né, os seus compromissos para conosco, e a gente vai passar por isso, é uma luta de todos e logo mais estamos juntos aí. De fato, mas muito obrigado à TV Folha, ao André, à Priscila, ao nosso produtor, Lucas, o rei do handball, e que a gente segue aqui na próxima semana, muitas novidades para vocês, é isso aí, fiquem com Deus.